No Brasil, quando alguém comete um crime, o Estado não tem só uma resposta, ele tem várias, e cada uma serve para uma situação diferente. Hoje eu vou te mostrar quais são os tipos de pena previstos no nosso ordenamento jurídico, como elas funcionam na prática, quando cada uma é aplicada, o que diferencia uma da outra e por que isso importa muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero atingir a marca de 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda para chegar lá. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Vamos lá! O Código Penal prevê 3 tipos principais de pena, que são a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos e a pena de multa. Cada uma dessas categorias tem características próprias e entender as diferenças entre elas é essencial para compreender como funciona o sistema de justiça criminal no Brasil. A pena privativa de liberdade é a mais conhecida. É aquela que a maioria das pessoas associa à palavra pena, ou seja, a prisão. Dentro dessa categoria, o Código Penal prevê 2 modalidades, que são a reclusão e a detenção. A reclusão é aplicada para os crimes mais graves, como homicídio, roubo, estupro. Ela pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Já a detenção é reservada para crimes menos graves e não pode começar pelo regime fechado. Ela começa, no máximo, pelo regime semiaberto ou aberto. Veja que a diferença entre reclusão e detenção não é só um nome diferente. Ela define o regime inicial em que a pena vai ser cumprida. E isso muda tudo na vida de quem é condenado. No Código Penal, cada crime traz escrito se a pena privativa é de reclusão ou detenção. Certo? E qual a diferença entre regime fechado, semiaberto ou aberto? O regime fechado significa cumprir pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto permite trabalhar ou estudar durante o dia e se recolher no presídio à noite. E o regime aberto permite que o condenado trabalhe fora durante o dia e passe a noite em casa de albergado ou em estabelecimento similar. Na prática, devido à escassez de casas de albergado, os condenados passam a noite em prisão domiciliar, nas suas próprias casas mesmo. Além das penas de reclusão e de detenção, existe ainda a prisão simples, que é aplicada para contravenções penais, que são aquelas infrações menores que não chegam a ser crimes em sentido estrito. Perfeito. Agora vamos falar das penas restritivas de direitos. Essas penas existem como alternativas para a prisão e são muito importantes no sistema penal brasileiro. Elas são aplicadas quando o crime não é grave, quando o condenado é réu primário e quando a pena privativa de liberdade não ultrapassa 4 anos, entre outros requisitos. O objetivo é evitar o encarceramento em situações em que ele não seria necessário ou útil. As penas restritivas de direito são, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária de direitos, a limitação de fim de semana, a prestação pecuniária, a perda de bens e valores. Vamos imaginar que Semprônio foi condenado por lesão corporal culposa no trânsito, ou seja, ele causou um acidente por imprudência e isso causou uma lesão corporal culposa em outra pessoa. Vamos imaginar que a pena de Semprônio foi inferior a 4 anos e ele era réu primário. Então o juiz pode decidir substituir a pena de prisão por uma pena restritiva de direitos, que pode ser, por exemplo, prestação de serviços à comunidade. Então Semprônio vai trabalhar em uma entidade beneficente durante um período determinado, sem precisar ir para a cadeia. Isso é uma pena restritiva de direitos. A prestação de serviços à comunidade é uma das mais aplicadas. O condenado realiza tarefas gratuitas em hospitais, escolas, abrigos ou outros estabelecimentos.
E as demais penas restritivas de direitos, como é que elas funcionam? A interdição temporária de direitos pode significar, por exemplo, a suspensão da habilitação para dirigir para crimes que foram causados ao volante. A limitação de fim de semana obriga o condenado a permanecer aos sábados e domingos em casa de albergado, onde ele participa de atividades educativas. Ou, se não existir casa de albergado, o condenado fica na casa dele mesmo. A prestação pecuniária é o pagamento de um valor em dinheiro. Geralmente esse valor é depositado em uma conta em juízo, uma conta da própria justiça. E depois esse valor é destinado a entidades beneficentes, entidades com uma finalidade social, podem ser entidades públicas ou mesmo privadas, mas que tenham essa finalidade social. E a perda de bens e valores significa que o Estado confisca bens do condenado como forma de punição quando esses bens tiverem relação com o crime. Agora vamos falar sobre a pena de multa. A pena de multa, que não é o mesmo que prestação pecuniária, é uma outra coisa. A multa consiste no pagamento de um valor em dinheiro para o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, para financiar atividades do sistema penitenciário. A multa é calculada em dias multa. O juiz primeiro determina quantos dias multa o condenado vai pagar, de acordo com a gravidade do crime, e depois ele determina o valor de cada dia multa, levando em conta a situação econômica do condenado. Vamos imaginar que Cornélia foi condenada por um crime. O juiz fixa 30 dias multa e determina que cada dia vale, por exemplo, um salário mínimo. Então o total a pagar nesse caso seria de 30 salários mínimos e seria pago ao FUNPEN. É importante saber que a pena de multa, quando não é paga, não pode ser convertida em prisão. Ela passa a ser considerada uma dívida de valor e é cobrada como dívida ativa da Fazenda Pública. Outro ponto fundamental é o da substituição das penas. O sistema penal brasileiro foi desenhado para evitar o encarceramento desnecessário. Por isso, em muitos casos, uma pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos ou por multa, dependendo das circunstâncias do crime e do perfil do condenado. Uma dúvida comum que surge nesse ponto é: onde entram as medidas de segurança dentro desse sistema? As medidas de segurança não são consideradas penas, mas sim uma resposta específica do Estado para pessoas que cometem um fato típico e ilícito, mas que são consideradas inimputáveis ou semi-imputáveis, geralmente por conta de transtornos mentais. Nesses casos, em vez de pena, o juiz aplica uma medida de segurança, que pode ser a internação em hospital de custódia ou tratamento ambulatorial, com foco na proteção da sociedade e na recuperação do indivíduo. Ou seja, enquanto as penas têm caráter punitivo, as medidas de segurança têm caráter terapêutico. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre as medidas de segurança. Te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. Concluindo, o Brasil adota um sistema diversificado de penas, justamente porque nem todo crime e nem todo criminoso são iguais. A privação de liberdade, as restrições de direito e a multa são instrumentos diferentes para situações diferentes. E o juiz tem o papel de escolher, dentro dos limites da lei, a pena mais adequada para cada caso. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Parabéns por ter chegado até aqui. No começo, é normal ter um pouco de dificuldade para entender o direito. A linguagem é diferente, os conceitos são novos e parece que tudo é muito complexo. Mas o segredo é seguir em frente e o meu canal está aqui para isso. É para pessoas como você que eu estou aqui semana após semana. E se esse conteúdo te ajuda, eu te peço que compartilhe com alguém que também deveria conhecer o direito. Quando eu comecei a estudar o direito, eu também me senti perdida. Ninguém tinha me mostrado a estrutura, a lógica que existe por trás do direito. Porque existe uma lógica sim, e quando você a entende, tudo fica mais fácil. Foi exatamente isso que eu busquei organizar no curso Primeiros Passos no Direito. Eu fui atrás dos assuntos mais importantes para construir essa base. E quando você tem essa base, tudo que vem depois faz muito mais sentido. Se você é iniciante e ainda se sente inseguro ou confuso com o direito, isso não é culpa sua. O nosso sistema de ensino
falha muito nisso. Ele joga as pessoas no meio sem dar um mapa do território. O curso Primeiros Passos no Direito existe para te dar esse mapa. Ele foi feito para ser fácil de entender, sem juridiquês. E o fato é que não saber o direito pode custar caro. Tem gente que sabe disso e se aproveita. Não deixe isso acontecer com você. Se você quiser, o link para o curso está na descrição do vídeo. E você tem 7 dias de garantia para testar e decidir se ele é para você. Mas se esse ainda não for o seu momento de entrar no curso, pelo motivo que for, tá tudo bem também. O mais importante é que você continue aprendendo. Você pode continuar assistindo aos vídeos gratuitos aqui do canal. Se você assistir alguns vídeos todos os dias, em pouco tempo você vai notar uma diferença real na sua compreensão do direito. E olha, não é por acaso que certos grupos preferem que o povo não entenda o direito. Quando as pessoas conhecem os próprios direitos, fica muito mais difícil manipulá-las. Conhecer o direito é se proteger, é não depender da boa vontade de ninguém para saber o que é seu por direito. Aproveite e assista mais um vídeo hoje. Vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos do canal para você clicar e aproveitar. Cada vídeo assistido é um passo a mais na direção certa. Até!